Olá, boa tarde. Amém? Como você está? Tudo bem? A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu poderia ficar em pé, fazer um vídeo diferente, né? Porque muitas das vezes Deus espera de nós atitudes, movimentos, sabe? Esforços. Que a gente saia do comodismo, da nossa área, da nossa zona de conforto, né? Então eu tô sempre fazendo os vídeos sentada, mas por causa do celular, eu não tenho aqui um espaço, não tenho aquele de segurar o celular para poder ficar de pé para poder gravar o vídeo, então eu tenho ainda que ficar sentada de joelhos, sentada gravando. Mas como eu havia prometido para vocês há 3 semanas atrás, quando nós iniciamos o mês de agosto, que eu viria aqui gravar o vídeo no 21 dias de oração. Então, como eu havia dito, eu estou com um grupo, né? Temos um grupo no WhatsApp. Inclusive você que tá aí, mulher, né? Tô falando com as mulheres agora. Você que tá aí, que tem a sua família, que ora pelo teu filho, que tá desviado, pela sua casa, pelo seu esposo, por algum ente querido, vem se juntar a nós, tá bom? Se você se sente está tudo bem com a tua família, com a tua casa, melhor ainda, venha se juntar a nós. Venha ajudar a sarar, né? Você já está sarada, então venha ajudar a sarar. E você que está querendo ser sarada, venha se sarar conosco. Amém? Eu graça e paz para todos vocês. Eu espero que vocês estejam tendo um domingo maravilhoso. Então, como nós iniciamos no dia 1º de agosto, foi uma segunda-feira, iniciamos um vídeo orando pela família, entendeu? No grupo de mulheres com propósito. Então nós passamos 21 dias, vai estar encerrando hoje à noite, a oração pela família, pelas famílias, a qual nós colocamos nossos filhos, nosso casamento, nossa vida sentimental, e também buscamos poder e revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Porque a família é a instituição mais importante por Deus. Graça e paz. Começou agora ali um barulhinho ali fora, né, de moto, como sempre, para variar, porque se tiver tudo bem, Deus não está no negócio, né, irmãos? Porque o diabo, ele não se levanta quando a gente não incomoda as trevas, quando a gente não incomoda eles não se levantam. Se você começa a fazer algo e o inimigo começa a levantar, as coisas começam a não dar muito certo, saiba de uma coisa, tenha certeza, Deus está no negócio. Então, o nosso propósito vai ser bem rapidinho, vou tentar ser bem rapidinho, explicar aqui para vocês. Nós ensinamos o propósito sobre a palavra que está no livro de Daniel, versículo 6. Amém? No capítulo 6, versículo 10, que fala da seguinte maneira: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lago de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, a nossa oração, o nosso propósito foi orar 3 vezes ao dia. Orar 3 vezes ao dia pelos filhos, pela manhã, e orar à tarde pelo casamento e vida sentimental, e à noite pelo poder e revelação de Deus. Porque dessa forma, aí você pode me perguntar, por que, Obreira Simone, dessa forma você dividiu este propósito dessa forma, né? Essas orações? Porque a gente aprende na Bíblia que Daniel, ele aprendeu com os patriarcas. Quem são esses patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, né? A fazer a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. Ah, mas como você pode me dizer isso? Como você tem essa certeza? Eu já vou te mostrar na Bíblia, não fica aí, na palavra de Deus, eu vou te mostrar. Inclusive, eu vou te dizer, já vai abrindo aí em Gênesis, tá bom? Para você ter essa confirmação do Senhor. Amém? Para você aprender a partir de agora a orar 3 vezes ao dia. Ah, minha irmã Simone, mas eu oro 4. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Aí você pode me dizer, mas eu oro 5, 6, 7, 8, 9. Não importa quantas vezes você ora, amém? Mas o nosso propósito, o importante é orar. Silêncio, oração. Entendeu? Irmãos, outra coisa.
irmãs, irmãos, porque eu sei que eu tenho seguidores aqui, homens também, eu falo, vocês também, pais, podem orar, né? A gente tem aí vários, porque as mulheres são maioria na igreja, as mulheres são maiorias, estou aqui com a blusinha do Vasco, eu coloquei um negocinho aqui para não aparecer uma coisa, mas a minha coisa aqui, ó, Vascona aqui da Gama, tá bom? Então, os homens também podem orar. Nós temos muitos ministérios de mulheres, não por isso que às vezes a gente fala mais com as mulheres, mas nós temos Débora de joelhos, mãe de joelhos, mas isso não quer dizer que os pais não possam orar pelos filhos e que eles não oram pelos filhos, sendo que os pais eles têm a aparência de serem mais durões, mas não são, não, tá bom? Amor de pai, amor de mãe é igual. A mãe, claro, ela se doa um pouquinho, nós somos um pouquinho mais moles, né? Mais sentimentais. O homem, ele tende a querer ser um pouquinho mais duro. Então, o rei Dário, ele constituiu sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Repitam comigo, 120 príncipes, tá? Que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses príncipes, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então o que aconteceu? Esses príncipes e esses presidentes, eles sentiram o quê? Inveja. Porque tudo que Daniel fazia havia excelência, ele havia um espírito excelente, ele fazia coisas, isso ele sabe, gente, é espírito de liderança. Sabe quando você está na igreja, você se destaca? Quando você vê lá que aquela irmãzinha se levantou contra você, aquele irmãozinho se levantou contra você, infelizmente isso existe. Isso existe muito. Você se sobressai porque você tem um espírito de liderança, o que você põe a mão para fazer, você faz bem feito, você dá o seu melhor. E muita gente não é assim, muita gente é acomodado, não fala, tá tudo bem, tá tudo bom. E aí quando você faz, acabou, né? Você levanta, começa a colocar defeito e começa a procurar algo para te desanimar, para te destruir, mas não te preocupa, porque fiel é quem te chamou, é quem nos chamou, é quem nos escolheu. Ninguém pode apagar o brilho do Espírito Santo que tem na sua vida, nem na minha vida, ninguém. Porque se não for lá dentro daquela igreja, vai ser em outra, vai ser na rua, vai ser no teu trabalho, vai ser dentro da tua casa, dentro da tua família. O inimigo e as pessoas que eles usam não podem apagar a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E essas pessoas, esses príncipes, esses presidentes, eles quiseram apagar isso em Daniel, procuraram de todas as formas achar o porquê culpar Daniel, mas não acharam. Mas aí eles foram até o rei, né? E decretaram lá, fizeram o rei decretar que conselheiros, um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assim o edito para que não seja mudado conforme a lei, medos de ofertas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. O que eu quero dizer com isso? Daniel não podia mais orar. É assim, mais ou menos assim. A gente acorda, nós somos evangélicos, acordamos todos os dias da manhã, oramos, fazemos as nossas orações ao nosso Deus, né? A gente vê aí que ele está vindo as eleições aí, tem um certo candidato que diz que ele não vai perseguir as igrejas. Igreja, o diabo é o pai da mentira. Fique esperto, não caia neste golpe. Não vou falar nomes, mas vocês estão ligados. Isto vai acontecer. Fique esperto, tá bom? Mas eu não gosto do candidato A, B, C. Amém, você não precisa gostar, mas você precisa avaliar. É o que mais chega próximo, perto daquilo que eu acredito, sabe? Você fala assim, aí temos... você é a favor do aborto? Você é a favor da liberação das drogas? Você é a favor... Não. Então pensa. Aí você pode dizer, mas também eu não sou a favor de que peguem arma. Irmãos,
Ninguém tá pegando em arma, ninguém vai pegar em arma. Aqui ninguém é a favor, não tem nenhum candidato a favor de arma. A legalização também não, é a favor de poste de arma, poste. Você poder lá tirar o seu poste, fazer treinamento para você não sair atirando. Porque se você houver necessidade de um dia precisar, você saber fazer as coisas certas e isso não ser proibido, porque as armas são as mãos erradas, né? A gente sabe que os reis, antigamente, os servos do Senhor, Davi, Josué, eles iam à guerra, eles não iam como uma banana, eles iam para lutar, para matar lá as pessoas, né? Não para serem mortos, atacados, amém? Então que a gente possa ler a Bíblia, aí a gente fala, mas que a gente não deve se meter em política. Nós estamos falando aqui de quê? Nós estamos falando aqui de Daniel, e a gente sabe que Daniel, ele foi para a Cova dos Leões aqui. Ele foi para a Cova dos Leões. Tá? E aí, se você for lá no versículo 22, fala assim, o rei vai até Daniel, levanta, o rei não consegue dormir, lê depois todos os capítulos, o rei não consegue dormir, ele não quis comer, porque ele gostava de Daniel, né? Daniel foi lançado na Cova dos Leões porque os homens foram lá, olharam e viram que ele estava orando, né? Por exemplo, se a gente for proibido, você, se alguém pegar aqui e falar assim, se você orar, você vai ser posto na Cova dos Leões. Como está a sua fé? Né? O apóstolo Paulo diz assim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Será que eu e você diria a mesma coisa? Será que eu e você falaria a mesma coisa? Eu não sei, né, irmãos? Se você vê ali um monte de leões, uma cova cheia de leões, e falar assim, alguém fala assim, se orar, estamos te vigiando, vocês vão ser lançados ali. Será que como é que nós agiríamos, né? Como é que eu e você agiríamos? Tá bom, só por 30 dias? Então, tá bom, Senhor, nós temos que vigiar, nós temos que ter sabedoria, né? O homem que manda, então não vamos orar, não, vamos ficar em silêncio. Mas não foi o que Daniel fez. Daniel orou, Daniel foi para sua casa e orou. E eles foram lá e ficaram vigiando Daniel. E havia janelas, como nós lemos aqui, no quarto de Daniel. Aí eles foram até o rei e disse que Daniel desobedeceu a ordem do rei. Desobedeceu o dito do rei e teve que ser lançado na Cova dos Leões. Mas o rei muito se perturbou, ele muito ficou preocupado, muito ficou entristecido, ele não gostou, sabe? Ele se perturbou a noite toda, não quis comer, não quis se alimentar e acordou cedo, já foi lá para ver o resultado. E quando chegou lá, né, no versículo 18 fala, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Por quê? Né? Ele, conhecia o Daniel, né? Daniel havia, como é que fala? Foi Daniel que revelou o mistério do edito, do escrito lá para ele, porque ninguém, nenhum intérprete, nenhum adivinhador, ninguém conseguiu, né, falar, né? Então ele sabia que Daniel era um homem muito inteligente, sábio, né? Daniel era um homem culto. E aí o que aconteceu? Pela manhã, ao romper do dia, levantou seu rei e foi com pressa à Cova dos Leões. Irmãos, eu estou aqui resumindo, depois vocês leiam o livro todo de Daniel, desde o capítulo 1, para vocês entenderem a história de Daniel, que é um aprendizado muito bom, muito edificante para nossas vidas, sabe? Muito edificante mesmo. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. O rei reconhecia e sabia que Daniel era o servo do Deus vivo. O seu Deus está vivo? Porque o meu está. Aí dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? E o rei faz uma pergunta. Quando ele faz uma pergunta triste, porque para ele é quase impossível, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei
E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada da minha parte, e feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reino de Dário e o reinado do Sírio e o Persa. No primeiro... Amém? Glória a Deus. Daniel era governador, gente, sabe? Daniel era presidente ali sobre todo o reino, né? Reinado. Mas voltando, você viu como é que Deus honra a fé, a nossa fé? Viu como é que Deus honra? O que você tem orado? Aí voltando lá, por que eu dividi a oração em 3 partes? E como no início eu falei, Daniel, ele aprendeu com os patriarcas a orar 3 vezes ao dia. Eu falei que Abraão, aí abre aí em Gênesis, tá? Abre em Gênesis. Eu vou resumir aqui para vocês e depois vocês podem ler. No Gênesis 22, capítulo 22, rapidinho para não se prolongar, vocês abrem no capítulo 22 que vocês vão ver que aí Deus, ele fez a promessa para Abraão, prometeu que Abraão seria pai de uma grande multidão, né, nação, mas Abraão fisicamente ele tinha 2 filhos, né? Tinha Isaac e Ismael, que foi lá, né, quando Sara quis dar um jeitinho na promessa, que ela tinha promessa, mas a ansiedade, isso aí já é outra história, a ansiedade fez com que ela adiantasse a promessa, mas Isaac era o filho da promessa. Então, o que acontece? Deus, de repente, pede Isaac para Abraão. Pede que Abraão sacrificasse Isaac, né? E como sentiu aquele pai, né? Que teve aquele filho já de idade, e de repente Deus pede Isaac como sacrifício, que Abraão matasse Isaac. E o que ele faz? No capítulo 22, Abraão levanta ainda pela madrugada e ora ao Senhor, e vão para o sacrifício. Isaac pergunta ao Senhor: Deus, Senhor, aqui já tá, pai, aqui já tá a lenha, já tá... Mas cadê o cordeiro? E Abraão responde a Deus: Deus proverá o cordeiro. Amém? Então, por isso que pela manhã nós oramos pelos filhos. Porque Abraão, quando o filho foi para ser sacrificado, né? Quando ele ia oferecer Isaac como sacrifício ao Senhor, sacrificar o que Deus havia pedido, ele orou antes e foi. Ele foi confiante no Senhor. Quando Isaac pergunta para ele cadê o cordeiro, ele fala: o Senhor proverá. E o Senhor proveu na hora que Abraão ia matar Isaac. O Senhor: não, agora eu sei que tu me serves, né? Agora eu sei que tu confias em mim, agora eu sei que tu me amas. Amém? E aí, à tarde, a gente ora a segunda oração. Dividimos a oração orar pelos casamentos, pela vida sentimental. Ah, Simone, por que você botou orar à tarde? Tudo direcionado pelo Espírito Santo, irmãos, porque a gente não faz nada de nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus, amém? E aí à tarde foi porque Abraão também, quando foi pedir ao servo que fosse buscar a esposa para o seu filho Isaac, né? E pediu que o servo colocasse a mão debaixo da sua coxa, jurasse que não enganaria e trouxesse uma esposa vindo do meio da sua parentela. O servo, quando vai, ele faz uma oração à tarde, e ele faz no capítulo 24. E ele ora, né, para que Deus desse um sinal. Aí fala lá, vocês vão ler no capítulo 24 lá, vocês vão ver, para que Deus desse um sinal para quando a esposa chegasse, e assim foi feito. Chegou a Rebeca, vocês vão ver todo no capítulo, porque aí, pra gente não prolongar aqui mais, vocês podem ler lá em Gênesis, começa no 22, a oração pelos filhos, que foi pela manhã, e depois pela esposa, pelos casamentos. Então, para quem tá solteiro, para quem estava casado, nós oramos à tarde no grupo Mulheres com Propósito. Eu te convido a participar deste grupo, porque está vindo aí Saradas para Sarar. Eu vou fazer esse estudo primeiro para mim, né?
capacitar, vou me sarar para sarar também. Amém? E aí eu te convido, tá bom? Mas antes vai vir outros propósitos aí. Então e à noite, poder e revelação de Deus. Nós oramos pedindo poder, revelação de Deus. Inclusive eu tive uma experiência linda essa semana no monte, porque eu tenho que toda semana, todo mês, vou lá orar pelo propósito, né? Inclusive semana que vem eu vou fazer um vídeo da presença, né, de Deus para nossa família, né, que eu faço, o azeite que eu consagro no monte. Então fui lá consagrar o azeite e também levar os nomes dos filhos das irmãs, dos esposos, casados para o monte, para estar orando. Aí o que acontece, irmãs, eu tive uma visão extraordinária, sabe? Quando eu pedi poder e revelação de Deus, que Deus revelasse seus mistérios para mim, eu vou tentar colocar esse vídeo aqui aqui no canal. Foi tremendo, uma bola de fogo, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, depois eu vou ler aqui para vocês no Salmo 104:4, vocês vão ver, tá? Porque os anjos são ministros, né? Os anjos, vou ler aqui depois para vocês, deixa eu ler aqui rapidinho já. Salmo 104, que Deus depois me deu. Tremendo, a bola de fogo no céu, ela corria. E eu, a princípio, pensei que era um avião, pensei que era um balão pegando fogo, e era fogo. E eu gravei o vídeo para das irmãs, porque eu pedi a Deus que não se ouvisse aquele pelo poder. O versículo fala que Deus faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Eu vou botar esse vídeo aqui no canal, vocês vão ver, irmãos. E ele vinha depois na minha direção, uma velocidade, ele ficava assim, e as pessoas pensaram que eu tava mexendo com o celular. Não, eu tava com o celular parado. Vou colocar aqui para vocês verem esse vídeo, muito forte. Amém? E aí, irmãos, irmãos, né, que eu falo minha irmã, porque a gente tem um grupo lá que é só mulheres, mas aqui é para geral. Amém? Então, o que acontece? Aí no capítulo 32, versículo 22 em diante, onde Jacó, ele luta com o anjo, né? Quando ele tem a visão, né, do anjo, ele luta com o anjo. Então, por isso que foi à noite. Então, pela manhã, Abraão ora pelo filho, à tarde pela esposa do filho, e à noite Jacó teve a revelação de Deus. Amém? Então essa é a explicação das orações 3 vezes ao dia, a oração sobre o Salmo de Daniel. Amém, irmãs? Nosso Deus é fogo abrasador. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês também nessa tarde é que a minha casa, que eu e você, a gente possa dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Graça e paz, glória a Deus. Que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Irmãos, eu quero colocar aqui a minha casa, o meu filho, na presença do Senhor Igor. Sabe? Eu vou falar aqui o nome das irmãs que estão neste propósito comigo. Eu não sei se eu vou esquecer alguma, mas eu acho que não. Somos 12, né? Então eu vou escrever para mim. Temos lá no grupo a irmã Claudete, a irmã Tânia. Conforme eu vou falando, estou colocando o nome, a família, a presença de Deus. Temos a irmã Silvia, Janaína, Viviane, Helena, Jussara, Zilda, Eliane, Ilma, e eu e Simone. Somos 11 irmãos. Somos 11, porém
por enquanto, né? Claudete, Tânia, Silvia, Janaína, Viviane, Helena, Jussara, Zilda, Eliane, Ilme e Simone. Amém? Colocando os filhos dessas irmãs na presença do Senhor, os filhos, os netos. Hoje nós estamos findando este propósito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos enriquece de bênçãos, das mais ricas bênçãos, em nome de Jesus. Graça e paz. E você que vai assistir este vídeo, você que vai assistir esse vídeo, faça essa oração pelos teus filhos, pelo teu casamento e pela tua vida espiritual, de manhã ou à noite. Não sei qual os horários que você vai orar. Aqui foi só apenas um exemplo e foi só um propósito que nós fizemos durante 21 dias e estamos encerrando hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. As irmãs oraram todo dia, oramos todos os dias, estamos orando, estamos encerrando. Hoje já teve oração lá no canal, eu não posso mostrar aqui agora porque eu estou usando o celular, amém? Mas que o Senhor Jesus Cristo nos enriqueça nesta rabaxuanda canta rabaxai, alabaçuanda canta rabacianda ramanai. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Grandes coisas tem o Senhor para fazer no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio daqueles que creem. Irmãos, é preciso crer, ouvir a voz do Senhor. Quando a gente ouve a instrução, irmãos, quando você está em um grupo, seja um grupo de WhatsApp, não importa, você tem um líder. Ah, mas ela não estudou, não é minha pastora, tem minha pastora na igreja. Tá, mas toda vez que você estiver em algum segmento, dentro de uma igreja, dentro de uma escola, dentro de um curso, ali tem alguém que está sendo instruído para te dar as diretrizes, a direção. E essa pessoa, ela também está recebendo direção de outra pessoa. No caso lá do grupo, é do Espírito Santo de Deus. E vocês, eu não sei se vocês têm algum grupo, alguma coisa, igreja, uma corrida de moto aqui fora, insuportável. Mas em nome de Jesus, eu creio que por pouco tempo isso vai passar, isso vai parar em nome de Jesus. Amém. E aí, às vezes, você está num grupo, você está